Amém. Muito bem. E os apóstolos, a palavra apóstolo significa embaixador na língua original. Então, eles iam se ocupar com duas coisas que eu julgo muito importante. Aqui no versículo 4 diz: oração e o ministério da palavra. Isso deveria ser o que o líder, o pastor da igreja local deveria se ocupar. Não da política, não do ativismo, mas deviam ser homens de oração e homens dedicados à palavra. Com muita tristeza eu vi um vídeo de um rapaz que falava que não se precisa estudar tanto a palavra, que sempre vão surgir heresias. Então é importante que o homem e a mulher de Deus que lideram a igreja conheça bem a palavra. Glória a Deus. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Nós terminamos de ler a Bíblia novamente, todo ano a gente lê, terminamos alguns dias atrás. E começamos a ler de novo o Novo Testamento. Precisamos ler a Bíblia, precisamos amar a Bíblia, precisamos ler com fome de que quer aprender do próprio Mestre Jesus Cristo. E esses homens eram homens de oração. Como precisamos de homens e mulheres de oração? Como precisamos de pessoas com intimidade com Deus, que conheçam o Altíssimo, que oram, que se importem em interceder, que se acordarem de madrugada vão orar. Se for ao meio-dia, eles vão orar. Se for às 9 da manhã, eles vão orar, elas vão orar. Se for às 3 da tarde, a hora nona, vão orar. Se for na viração do dia, vai orar. Temos muito tempo para orar. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Você tem orado? Você tem buscado? Você tem derramado as tuas lágrimas? É isso que a palavra nos fala. Devemos nos ocupar com a oração e o ministério da palavra. Amém. Precisamos estudar. Precisamos estar preparados. Então, meus irmãos, queria também ler Atos 15, vai um pouquinho mais adiante, Atos 15. Se você está com a Bíblia aí, se você não está, puder pegar. Do versículo 22 a 27. Aqui foi feita uma carta aos gentios, aquelas pessoas que vieram do paganismo. Vamos lá, Atos 15, 22. Então pareceu bem aos apóstolos, aqueles 12, e aos anciões. Essa palavra anciões aqui é presbíterons, que é o presbítero. Com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé, Antioquia, a saber, Judas chamado Barsabás e Silas, homens distintos entre os irmãos. Eu creio que esses dois aqui, eles tinham algo bem parecido com aqueles lá que vimos. Eram pessoas de sabedoria, eram pessoas de oração, cheios do Espírito Santo. 23. E por intermédio deles escrevemos o seguinte aos apóstolos. Escreveu o seguinte: os apóstolos, os anciões e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Estavam desejando que eles estivessem bem e tudo mais. 24. Portanto, ouvimos que alguns saíram dentre nós, vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não tendo nós dado mandamento. O que acontecia aqui? Quando a igreja foi instituída, ela foi instituída com o fundamento era Jesus. Era a salvação pela fé. Como diz lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 a 10. Não por obras, para que ninguém se glorie. Obras aqui são obras da lei, observância da lei mosaica. Então, o que aqueles homens
quando chegavam nessas igrejas de Antioquia, Éfeso, Gálatas, inclusive Gálatas está bem evidente isso, eles queriam judaizar aquelas pessoas, ou seja, eles queriam impor costumes judeus, e um deles era a circuncisão. A circuncisão, se você não sabe, eu vou tentar ser o mais educado possível e respeitador, é uma operação da fimose na criança. E eles queriam pegar aqueles homens que já tinham idade, 20, 30, 40, 60, que se convertiam e circuncidá-los. Inclusive, isso, como parte da lei, anulava a graça. Porque se somos salvos pela graça, não precisamos observar a lei. E Tiago fala que aquele que cair num mandamento da lei é réu de toda a lei. Então a lei nunca justificou ninguém. Então eles escreveram essa carta dizendo que tinham saído lá do meio dos judeus, lá daquela igreja em Jerusalém, pessoas com esse intuito, né? Muito bem. Versículo 25. Pareceu-me bem, reunidos, concordemente, eleger alguns homens e enviá-los, os nossos amados Barnabé e Paulo. Barnabé era um homem assim tremendo. Barnabé, quando chegou em Antioquia, ele se alegrou, porque ele viu a graça de Deus. Vejam, nós estamos falando de povo pagão, mas ele viu a graça, ele viu que aquelas pessoas estavam sendo salvas, que estavam abraçando a fé em Jesus, e ele se alegrou. E ele podia ter sido pastor, mas o que ele fez? Chamou Paulo. Falou assim, Paulo, precisa de um pastor aqui, e é você. E ele trouxe Paulo para lá. Mas eles cuidando, pastoreando aquele grupo, alimentando eles com a palavra de Deus, chegaram os judaizantes e falaram, isso somente é insuficiente, vocês precisam circuncidar a vossa carne e ser como judeus. Muito bem. Versículo de número 26. Homens, que aqui refere-se a Barnabé e Paulo, que já expuseram as suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. No cristianismo, eu estava ouvindo uma reunião através do Zoom da Missão Portas Abertas. Eu e minha esposa, há uns 10 anos atrás, um pouco mais, a gente serviu a Missão Portas Abertas, a gente teve que optar pela capelania, mesmo porque tinham pessoas que a gente já havia deixado no nosso lugar como discípulos, né? E a gente partiu então para capelania e se dedicar mais por conta daquilo que a gente viu da igreja primitiva, da igreja perseguida, perdoe. A igreja perseguida é uma lição para todos nós. As pessoas sofrem até hoje pelo nome de Jesus. Então não existe cristianismo, meus irmãos, sem sofrimento e perseguição. Eu mesmo já passei por algumas que não chegam a ser como os nossos irmãos que estão na Coreia do Norte, na Arábia Saudita, mas já fui chamado de louco muitas vezes, de fanático, né? Já perdi amigos. Me lembro uma vez que eu estava em São Vicente, pregando a palavra lá, perto de um colégio na rua, e as pessoas jogaram pedra em mim. Louvado seja Deus, porque estamos expondo a nossa vida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também já entrei na biqueira para evangelizar, e glória a Deus por isso, nada me aconteceu. Algumas pessoas falam assim, você é louco, eles não te mostraram armas lá? Não, eu fui dar comida com eles, com o meu amado pastor Roberto Andrade, e levei banana, levei suco, levei sopa para aquelas pessoas que também precisavam de Jesus, e mais importante, nós levamos Jesus. Então esses homens eram pessoas que tinham exposto a vida por Jesus. E nós também precisamos expor a nossa vida por Jesus. E expunhamos quando íamos nos hospitais, não é mesmo? Quando eu visitava os enfermos lá, me lembro de uma experiência nos últimos dias que pudemos fazer a capelania. Encontrei lá 2 chineses. E eu falo inglês, I can speak English. Praise the Lord. Eu sei falar inglês, glória a Deus. Mas aqueles homens nem inglês sabiam falar direito. Eles pegaram o celular deles, eles têm celulares assim bastante potentes, né? E ele falava assim, você fale em português e o aplicativo vai transformar em mandarim para a gente.
E eu então preguei o plano da salvação para eles, falava em português e ia para o mandarim, traduzia para o mandarim, que é a língua dos chineses. Aqueles caracteres lá que você sabe como é que eles escrevem, né? Muito bem. E eu fiz o apelo para que eles recebessem Jesus como Salvador e fiz a oração e eles oraram. E aquele chinês que estava em tratamento no hospital, ele se levantou e me deu um abraço. E nessa hora eu nem pensei em Covid, coronavírus, nem SARS-CoV-2, nada disso. Eu abracei ele também e achei aquilo muito incomum. Mas nós expomos as nossas vidas. Quantas vezes entramos na UTI e pessoas com doenças fortes ali nos receberam e a gente orou. Enfim, lógico, fomos prudentes, não tocamos nos enfermos, mas louvado seja Deus. Eu sei que a irmã Dulcineia, a irmã Eurídice, o presbítero Roger, que ama muito a palavra, né? Eu vejo que ele gosta muito de pregar a palavra, e os irmãos que estão conosco. Não sei mais, a minha esposa deve falar se tem mais alguém da capelania aqui. Irmão Roger. Irmão Roger. Irmã Dulcineia. Irmã Dulcineia. Expuseram a vida por Jesus. Louvado seja Deus. 27 diz: enviamos, portanto, Judas e Silas. Silas é a abreviação de Silvano, né? E os quais, por palavra, vos anunciarão também essas mesmas coisas. Então, o envio daqueles dois homens, que eram homens de boa reputação, foi justamente para dizer: vocês não precisam ser judeus, vocês não têm a natureza de judeus. Inclusive, até o próprio Pedro era judeu e não vivia como judeu. Então, isso é uma outra história que aconteceu mais tarde, uma discussão lá entre Pedro e Paulo, mas louvado seja Deus. Queria também ler com você 2 Coríntios. A igreja de Corinto tinha um templo de Baco, e nesse lugar existiam prostitutas cultuais, ou seja, mulheres que rapavam a cabeça, e aqueles cultos eram uma verdadeira orgia e bebedice. Baco é o deus da orgia e bebedice. Não deus, um demônio, na verdade. E nesse lugar, nessa cidade que até hoje existe, Corinto, que é na Grécia, estava lá a Igreja do Senhor. Pessoas que eram resgatadas desse demonismo que havia na cidade. O capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios, o versículo 5 e 6. Vamos ler juntos? 1 Coríntios, perdão, 2 Coríntios, me perdoe, segunda carta, capítulo 2, versículos 5 e 6. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, 5 e 6. 5 diz assim: porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe o tal esta repreensão seja por muitos. Existe um contexto a respeito dessa passagem. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo fala de um membro daquela igreja que mantinha relação íntima com a sua madrasta, com a mulher do seu pai. E eles não repreendiam aquela pessoa. O apóstolo Paulo foi duro, falou assim: não, vocês devem repreendê-lo, ele deve entrar em disciplina. Inclusive, vocês devem entregar o corpo dele a Satanás para ver se a alma se salva no último dia. Então, por isso que ele está falando isso. Ele fala de estar contristado com essa prática que houve. E é interessante como Paulo está chamando a responsabilidade àquela igreja local a disciplinar os seus membros. Hoje nós não temos mais disciplina, né? Infelizmente, se disciplinar as pessoas, os dízimos vão embora, as pessoas vão para outra igreja e vão praticar os seus pecados em outra congregação e assim por diante. Eu me lembro que há mais de 12 anos atrás a gente pastoreava uma igreja aqui na Baixada, e lá tinha um grupo que gostava muito do louvor e tudo mais. Tomem cuidado, irmãos.
Satanás, pelo que alguns teólogos afirmam, era um ministro de louvor. A vaidade desses ministros, Satanás vaidoso, caiu por causa do orgulho. E Satanás tenta essas pessoas. E aquele grupo era um grupo que tocava muito bem, cantava muito bem. Entretanto, Deus não nos chamou para cantar bonito, pregar bonito, dançar bonito, falar bonito. Deus nos chamou para adorá-lo. Deus nos chamou para andar em santidade, porque sem santificação ninguém verá a Deus. E aquele grupo, eles viviam a vida como eles bem entendiam. E eles cantavam, e acontece muito em muitas igrejas. E quando era a hora da palavra, eles não ficavam para ouvir a palavra. Eles ficavam para conversar lá fora, como que se já tivesse feito o serviço deles. Que um dia eu peguei e repreendi aquele grupo. E repreendi, e teve um deles lá, o moço que era baterista, falou assim para mim: você sabe com quem você está falando? Eu falei assim: não. Ele falou assim: eu sou filho de pastor. Eu falei assim: Deus não tem neto. Deus não tem neto. Ele não gostou, ficou bravo, quase me bateu, irmãos. Mas eu sempre quis viver a verdade. Talvez por causa do meu temperamento, né? Que sou colérico, vou em cima. E aquele jovem foi reclamar para o pastor presidente. O pastor me chamou, eu falei assim: olha, eu sei quem eu creio, em quem eu creio, em quem tenho crido. Se eu tiver errado, Deus vai me disciplinar. Mas se esses camaradas estão fazendo de qualquer jeito, banalizando o culto a Deus, Deus vai requerer. Meus irmãos, não deu um mês. Aquele jovem foi lá no pastor, falou: não aguento mais minha vida. Saio do culto, depois do culto vou com a minha noiva para motel, arranjo prostituta para me prostituir. Percebem? Percebem o juízo de Deus? Daí não teve jeito, aquele moço foi para a disciplina. Aquele moço foi para a disciplina, não ia tocar mais, não ia fazer mais nada na igreja, para sentir o pecado, o que o pecado faz com ele. Suportou a disciplina. Eu mesmo fui lá, abracei ele, e ele pegou e falou assim: aquele pastor me abraçou como pai. Até hoje, quando ele me vê, ele vem e me abraça. Irmãos, a disciplina é bíblica. Mas nós temos vivido no século XXI, igreja sem disciplina. É por isso que a vara chegou. É por isso que estamos sendo disciplinados. Porque a vara é para as costas dos tolos. E Paulo aqui falou a essa igreja: disciplina. Amém. Vamos ver Mateus 18. Mateus significa presente de Deus. É grego, nome grego. Mateus capítulo 18.